Fala, meus amores! Vamos lá? Uma aulinha de movimento uniforme hoje. A nossa primeira aula aqui do módulo de mecânica e de cinemática. Vamos lá? Vê só, movimento uniforme. O que seria essa palavra, né? Movimento uniforme. O que é que remete a vocês essa ideia de movimento uniforme? A ideia de movimento uniforme é algum movimento que não varia, ou seja, que ele é constante. Concorda comigo? Então, ó, alguma coisa vai ser constante nesse movimento aqui. E no movimento uniforme, o que é constante? Esse uniforme aqui, ele está relacionando o quê? Ele está falando da velocidade, que vai ser constante, ok? Então, quando a gente diz movimento uniforme, esse uniforme, ele está relacionado com a velocidade, que ela vai ser uniforme durante todo o seu movimento, ok? Então veja, se é movimento uniforme, o famoso MU, então eu estou falando aqui que eu não tenho uma aceleração, tá? Porque se eu tiver uma aceleração, concorda comigo, se por acaso eu acelero ou desacelero um carro, o meu movimento, o que quer que seja, se por acaso eu acelero ou desacelero, o que acontece? Eu estou variando a minha velocidade, tá? Então, não seria movimento uniforme, ok? Então, beleza. Aceleração nula, velocidade constante. Massa. Um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem um corpo aqui, um carro, ou uma pessoa, tanto faz. Um carro. Um carro, ele está se movendo com a velocidade de 5 metros por segundo. O que seria esse metros por segundo? É justamente a unidade da velocidade. Como é que a gente faz para saber a unidade da velocidade? O que é velocidade? Velocidade não é o quanto eu percorro em relação ao tempo que eu levo para fazer isso? Então, o quanto eu percorro, metro, em relação ao tempo que eu levo para fazer isso, segundo. Ou seja, espaço sobre tempo. Pode ser metro por segundo, quilômetros por hora. Então, a gente vai ver depois como é que converte isso aqui. Eu vou mostrar para você já já. Mas vê só. Então, eu tenho um carro aqui com a velocidade de 5 metros por segundo. Aí, esse carro ele está saindo do ponto que dá a origem dessa trajetória. Então, ó, aqui, esse ponto aqui é a origem, ok? É o ponto que dá a origem da trajetória. Então, ele sai daqui com a sua velocidade constante e no tempo zero também, que é justamente onde começa a contabilizar o movimento, ok? Aí veja, se ele tem 5 metros por segundo, o que seria isso? Quer dizer que ele vai andar 5 metros a cada 1 segundo. Então, ó, ele começa no zero, aí, do tempo zero para o tempo 1, 1 segundo, ele andou 5. No tempo 2, ele andou mais 5, então 10. No tempo 3, 15 e por aí vai. Ou seja, qual é a relação que a gente pode achar? Quando o tempo é 1, o espaço é 5, de acordo com esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Quando o tempo é 2, eu tenho o espaço 10. Quando o tempo é 3, o espaço é 15 e por aí vai, tá? Ou seja, será que a gente pode achar uma relação disso aí? Pode, que é justamente o que a gente chama de função horária do espaço. O que quer dizer função horária? É uma equação, é uma função que ela depende da hora, do tempo, né? Que ela depende do tempo, função horária. Então, quer dizer que o espaço, que é a função horária do espaço, vai depender do tempo em que a gente está falando, ok? Então, ó, a famosa fórmula do sorvete, né, que vocês gostam de chamar carinhosamente de sorvete, eu vou ter S igual a S0 mais V vezes T. O que é cada um desses aqui, ó? S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo.
Vê se tu concorda comigo. Como é que a gente chegou nessa equação aí? Vê. Você concorda comigo que espaço inicial é onde ele começa o movimento? Ou seja, é quando o meu tempo é igual a zero, igual eu coloquei aqui, ó. Quando o meu tempo é igual a zero. Então, se eu tenho tempo igual a zero, eu não tenho esse fator aqui, ó. Então, o meu espaço inicial vai ser justamente o começo do meu movimento, que é zero. Depois disso, ou seja, depois que eu comecei o movimento, à medida que eu vou aumentando o meu tempo, se a minha velocidade ela é positiva, como aqui, eu vou aumentando o meu espaço. Então, ó, isso daqui a gente já sabe que é zero, espaço inicial. Aí eu tenho tempo igual a 1. Quando o tempo é igual a 1, meu espaço é quanto? 5. Por quê? Velocidade não é 5? 5 vezes 1 mais 0 dá 5. Ok? Tempo igual a 2. Por que o meu espaço é 10? Minha velocidade não é 5? 5 vezes 2 mais 0 igual a 10. Tempo igual a 3. 5 vezes 3 mais 0 igual a 15. E por aí vai. Beleza? Então, é assim que a gente descobre a função horária do espaço. Vê só, eu vou colocar um exemplo aí na tela e vou apagar o quadro e vou mostrar para vocês um tipo de questão sobre o movimento uniforme. Voltei, vamos lá. Vê só, essa questão ela diz o seguinte: no instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3m com relação ao sistema de referência. Para. O que é que eu vou fazer? Ele diz aqui, ó, que eu tenho um sistema de referência, né? Eu tenho a minha trajetória. Aí ele diz que a gente sabe, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, tá? Ele diz que o meu S0, ou seja, a minha posição inicial, né? Ele começa aqui, ó, em 3 metros. É metro que ele fala? Isso, 3 metros. Então, a minha posição inicial é essa daqui, tá? Beleza, então, vou até botar aqui em cima para você não esquecer. T igual a 0. T0 igual a 0, ou seja, quando começa o movimento, ele diz que está aí. Movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo positivo, então vamos lá. Ele diz que esse corpo ele se move com uma velocidade de 10 metros por segundo. Assinale a alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é... Vê só, a gente viu que a função horária do espaço é essa daqui, né? S igual a S0 mais VT, certo? Vamos lá, vamos montar essa equação. S0 é quem? Não é o espaço quando o tempo é igual a zero, ou seja, quando começa o movimento. Qual é o espaço dele quando o tempo é igual a zero? 3. Então, S vai ser igual a 3 mais... Ele disse pra gente que a velocidade é 10 metros por segundo. Então, 10 vezes T. Acabou-se. Por que a resposta é isso aqui? Essa daqui é a equação que esse objeto tem. Qualquer tempo que você quiser, que você fornecer aqui, ele vai lhe fornecer automaticamente o espaço. Então vai ficar S igual a 3 mais 10T. Resposta, letra A. Beleza? Vou de novo apagar o quadro para a gente continuar o assunto. Voltando, vamos lá? Então, ó, tipos de movimento. Continuando aqui. Eu posso ter um movimento que eu chamo de progressivo ou um movimento retrógrado, regressivo, quanto que você quiser, tá? O que seria a diferença desses dois? Primeiro, pegue sempre pela palavra, eu sempre falo isso para vocês.
progressivo, progresso, da ideia de quê? De avanço, né? De uma coisa positiva, não é isso? Então, progressivo dá uma ideia de alguma coisa positiva. Então, ó, é quando a velocidade do corpo ela é positiva. Positiva em relação a quê? Lembre-se que a gente sempre tem que adotar um sentido, né? Eu costumo sempre adotar o meu sentido para a direita positivo, para a esquerda negativo. Para cima positivo, para baixo negativo, tá? Eu sempre costumo trazer isso para vocês aqui. Então veja, se ele é positivo, então quer dizer que o móvel está se deslocando no sentido positivo da trajetória, que nesse caso aqui é para a direita. Show? Aí vê, e o retrógrado? Retrógrado, pensa comigo, retrógrado dá a ideia de regresso, alguma coisa ultrapassada, alguma coisa negativa, não é isso? Então, ó, retrógrado é quando a minha velocidade ela é negativa, menor que zero. O que é que nos diz a velocidade ser negativa? O que seria isso? Velocidade negativa nada mais é do que, ao invés dela ir no sentido positivo da trajetória, ela está indo no sentido negativo da trajetória. Professor, eu me confundo muito com esse negócio de sentido positivo, sentido negativo. É só você pensar o seguinte. Imagine que você está viajando para o interior, tá? Você está indo para o interior. Gravatá, Caruaru, Bezerros, o que é que seja. Se você adotar que o sentido positivo da trajetória seja da capital, de Recife, para o interior, como você pode mesmo perceber, quando você está olhando as placas na BR, o que acontece? As placas que você vê é 10 km, 20 km, 30 km, cada vez mais vai o quê? Aumentando, não é isso? Então, se ela aumenta cada vez mais, o que é que isso me fornece de informação? Eu sei que quando eu estou indo sentido agreste, sentido o sertão, né? Eu estou indo no sentido positivo da trajetória, tá? Então, vamos supor que eu esteja a 80 km por hora. Eu estou no movimento progressivo porque eu estou indo no sentido positivo, ok? Agora, imagine que você esqueceu alguma coisa em Recife ou então você está voltando do interior. Você está indo agora no sentido negativo da trajetória, tá? Se você está indo no sentido negativo, então você pode estar também a 80 km por hora. Só que ele é negativo porque você não está indo para o sertão, você está voltando, você está indo para Recife, tá? O sentido positivo é o sertão. O sentido negativo é Recife. Pegou? Deu para entender? Progressivo e retrógrado? Beleza. Aí vê. E o mais importante disso aqui é a gente olhar para a parte de conversão de unidades. O que seria essa parte de conversão de unidades? A parte de conversão de unidades você tem que saber jogar com essas unidades, tá? Você tem que saber, por exemplo, o Enem gosta muito de fazer isso. Ele pode lhe dar uma informação, ele pode pedir alguma coisa para você achar, por exemplo, uma velocidade em metros por segundo, só que aí quando vê, ele lhe deu o espaço em quilômetros, ele lhe deu o tempo em minutos. Você precisa saber jogar com esses valores, tá? E existe uma conversão que é básica, que você tem que saber, já tem que estar na sua cabeça isso, que é a conversão entre quilômetros por hora e metros por segundo. Existem algumas outras, né? Mas assim, pode ser uma questão em centímetros por segundo, uma questão em centímetros por minuto, é mais incomum, mas essas mais comuns a gente tem como saber, tá? Vê, quilômetros por hora para metro por segundo. Você não quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo? 1 quilômetro, ele tem 1000 metros, concorda? 1 quilômetro tem 1000 metros, então eu vou boto aqui, 1000 metros. 1 hora, se você for fazer as contas, né? 1 hora tem 3.600 segundos. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600 segundos. 1 hora.
Beleza. 1.000 sobre 3.600. Quando você faz essa divisão aqui, ó, aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 3,6. Ou seja, para você transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, você tem que dividir por 3,6. Saca? Para você passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você precisa dividir por 3,6. E o inverso? Se eu quiser fazer o inverso, se eu quero passar de metros por segundo para quilômetro por hora, o 3,6 não está dividindo, quando vem para cá, multiplicando. Certo? Ou seja, esse círculo aqui você tem que saber, tá? Esse círculo aqui você tem que saber, você precisa saber disso. O que é que ele diz? Quando você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Quando você quer passar de metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Ok? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou me empenhando cada vez mais para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então, eu queria que vocês me ajudassem nisso aí também. Eu queria que vocês curtissem, comentassem aqui, compartilhassem com seus amigos, porque esse mínimo que eu estou fazendo aqui é para tentar trazer, para tentar democratizar mais, né, a educação. Então, eu estou fazendo esse mínimo aqui para vocês e eu queria que vocês conseguissem me ajudar também. Se vocês conseguissem divulgar isso aqui para outras pessoas que não podem ter acesso e tal, eu vou ficar muito feliz. Então, beleza? Muito obrigado. Se liga aí que daqui a pouco tem mais vídeos continuando esses assuntos, tá? Beleza? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais.